eu quero falar com você sobre uma mulher que teve, assim, muita fé. Uma história na Bíblia que eu gosto muito, um acontecimento que poderia ter ficado no anonimato, mas Jesus não permitiu que isso acontecesse. Então, abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido de tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Próximo. Arrou? Oi? Tá, eu vou continuar aqui. Versículo 29. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: vejam a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Amém, queridos? O contexto desse milagre, né? Esse milagre acontece quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, né? Nos versículos anteriores a gente vê Jairo procura Jesus dizendo sobre a filha dele. Jesus vai até, né? Ele estava indo até a casa curar a filha de Jairo. E no meio da multidão, porque por onde Jesus passava, a multidão seguia, a multidão ia junto, a multidão apertava. Uma mulher tomou uma atitude de fé e mudou a história da vida dela. Eu lembro que quando eu estava assistindo um episódio de The Chosen, onde acontece isso, antes desse acontecimento, a mulher está lá no rio, lavando as roupas dela que estava suja. Outra pessoa, né, acaba vendo ela e vê ela lavando aquelas roupas de sangue e já ficou meio assim. Por quê? Porque não podia ter contato com outras pessoas. Né? Aquela mulher, ela havia 12 anos de uma hemorragia contínua. Gente, imagina isso. Imagina o sofrimento daquela mulher. Não era algo de 2, 5 dias. A Bíblia diz que foram 12 anos, uma luta longa. Não sei qual é a luta que você está enfrentando hoje. Talvez você pense que a sua luta também está longa, mas o nosso Deus é poderoso para mudar essa história. Amém, queridos? Aquela mulher viveu uma luta muito longa, desgastante, humilhante. Por quê? Porque segundo a lei judaica, uma mulher com fluxo de sangue, ela era considerada impura. Ela não podia ter contato, né? Isso significava que ela não podia tocar nas pessoas, ela não podia participar de uma vida religiosa normal, ela não podia frequentar, vamos dizer assim, a igreja normalmente.
Ela não podia. E a Bíblia diz que quem tocasse nela também se tornava impuro. Ou seja, além da dor física que aquela mulher sentia, ela vivia um isolamento social e espiritual. Esse era o contexto da vida daquela mulher. Mas aquela mulher, ela decide, ela começou, o que eu amo nessa história, é que ela começa a imaginar. Porque ela começa a ouvir a fama de Jesus, ela começa a ouvir acerca do que estava acontecendo, por onde Jesus passava, e ela começou a imaginar, se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Se eu apenas tocar, não precisava nem ser nele, ela falava só lá no vestido, no final da barra, eu serei curada. Interessante que a situação dessa mulher, a gente viu no versículo, acho que 26, que ela já tinha ido a todos os médicos. Ela já tinha gastado tudo o que ela possuía. Eu imagino que aquela mulher, antes, ela tinha uma condição financeira razoável, porque ela procurou todo tipo de tratamento que tinha naquela época, mas a Bíblia diz que ao invés de melhorar, só piorava a situação dela. Então a gente vê um sofrimento físico, 12 anos com uma enfermidade contínua. A gente vê um sofrimento financeiro, porque ela gastou tudo que ela possuía tentando se curar, e a gente vê a situação dessa mulher, um sofrimento emocional e social. Como eu disse, ela vivia excluída da sociedade, né? Então, hoje, a gente pode ver essa mulher, ela representa as pessoas que já tentaram de tudo, já gastaram as suas forças, já perderam a esperança. Mas eu quero dizer algo para você, existe um encontro com Jesus que muda a nossa vida, que muda a nossa história, assim como mudou a história daquela mulher. Aquela mulher, né, a gente viu aqui na história, que quando ela começa a ouvir falar de Jesus, ela começa a tomar uma decisão, eu vejo o nascimento de uma fé no coração daquela mulher. E ela começa a pensar, e ela começa a imaginar, não, se ele passar aqui, se eu apenas tocar, eu vou ser curado. Gente, mas até a situação dela, para ela tocar, não era fácil. A Bíblia diz, né, que ela se arrastava. E ela foi. E a fé daquela mulher nasceu quando ela começou a ouvir falar de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Se estamos se sentindo fraco, que a nossa fé está enfraquecida, é um sinal que eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu não lembro se eu já comentei aqui, ou se foi Gilmar que já comentou. A minha mãe, ela não sabia ler, ela não sabia escrever, mas ela ouvia rádio, há uns anos atrás, não falo antigamente não, né? Há uns anos atrás, tinha a Rádio Caledônia aqui em Friburgo, que tocava louvores, a palavra de Deus era ministrada, os pastores das igrejas tinham um programa na rádio, e minha mãe ouvia direto, desde quando ela converteu, ela ouvia direto a rádio. Depois ela perdeu a visão, então ela ficava em casa sozinha, né, com a pessoa que cuidava dela, e ela ficava, era dia e noite o radinho dela ligado na Rádio Caledônia.
Queridos, ela sabia os versículos da Bíblia. Às vezes a gente ia conversar, às vezes a gente já tinha mudado daqui, quando a gente vinha de São Gonçalo visitá-la, e ela falava da palavra de Deus, e ela tinha uma fé em Deus, ela acreditava em Deus. Então, assim, ouvir a palavra, isso muda a nossa vida, isso muda a nossa história. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E o que me chama a atenção nessa história, que essa mulher, ela não queria a atenção de Jesus. Ela não queria ser vista. Ela não queria que Jesus colocasse a mão na cabeça dela. Porque às vezes nós queremos, né? Que a pessoa vai lá para botar a mão na minha cabeça. E às vezes a gente escolhe ainda quem é a pessoa que quer que bote a mão na nossa cabeça para receber uma oração. É sério, gente, já aconteceu comigo isso. Eu estava na igreja, nós vamos fazer a ministração, a gente chamava as pessoas para frente para fazer a ministração. Na hora que eu cheguei perto da irmã para orar, ela falou assim, aquele jeitinho assim com a mãozinha, você não se incomoda não, mas eu queria que o pastor orasse. Eu falei assim, claro que não, querida. Eu saí, sentei no meu lugar e fiquei quietinha. Porque às vezes a gente quer escolher, a gente acha que aquela pessoa vai fazer alguma coisa. Não, queridos. Aquela mulher, ela não chamou Jesus, ela não gritou por ele, ela não pediu que ele fizesse alguma coisa. Ela decidiu agir pela fé. Ela decidiu, ela começou a acreditar que se ela só tocasse na orla do vestido dele, ela seria curada. E a gente vê o toque da fé dessa mulher, né? Porque ela toca em Jesus, e é tão maravilhosa essa história, porque ela toca no meio de uma multidão que apertava Jesus, no meio de uma multidão que empurrava Jesus. Queridos, mas o toque daquela mulher foi tão diferente que chamou a atenção de Jesus. O toque daquela mulher foi tão diferente que o milagre aconteceu. O milagre aconteceu, né? Jesus, percebendo que dele saiu o poder, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E a gente vê no contexto dessa história que muitos tocavam. Jesus não andava num espaço ali, os segurança. Não, ele andava no meio da multidão, todo mundo tocando, todo mundo apertando. E os discípulos ainda falam assim: Senhor, no meio dessa galera, imagina hoje, né? No meio dessa galera toda, como que o Senhor pergunta quem te tocou? Mas ele fala assim: apenas uma pessoa me tocou com fé. Uma pessoa me tocou diferente. Uma pessoa me tocou com fé, que de mim eu senti saindo o poder. Queridos, como você tem tocado em Jesus? Como você tem chegado até Jesus? Nem todo toque, nem todos que se aproximam de Jesus recebem um milagre. Então, o que move o poder de Deus é a nossa fé. Por isso que nós precisamos crescer em fé. A pastora Ana estava pregando semana passada e ela falando, nós precisamos viver essa fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos alimentar a nossa fé todos os dias. Ela perguntou o que alimenta a fé, nós precisamos. Nós precisamos desses alimentos todos os dias para que a nossa fé cresça. Para que a gente possa chegar até Jesus de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Aqui a gente aprende uma lição poderosa. Não é de qualquer maneira que eu chego até Jesus para tocar nele. Eu preciso chegar com fé. Aquela mulher chegou com fé e ela teve a vida dela
transformada, porque a Bíblia diz que o milagre foi imediato. No versículo 29 diz: e logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada da sua enfermidade. Queridos, foi instantâneo, foi imediato um milagre na vida daquela mulher. 12 anos de dor foi interrompidos em um momento de fé. 12 anos. Isso mostra que Deus pode mudar, queridos, histórias longas em um instante. Em um toque, Ele muda a história da nossa vida. Em um toque, Ele muda. Então, nós precisamos olhar a história dessa mulher. Queridos, não foi à toa que essa história está na Bíblia em 3 lugares. Eu acho, ela está em Marcos, ela está em Mateus e em Lucas. Conta a história dessa mulher. Então, nós precisamos entender isso. E nós precisamos buscar, assim como essa mulher buscou, um encontro pessoal com Jesus. E ela tentou permanecer anônima, né? Por mais que Jesus perguntou: quem me tocou? E a história diz que ela fica lá assustada, quietinha, porque ela sabia que ela não podia tocar em Jesus. Ela não podia tocar em ninguém, na condição atual que ela se encontrava. E ela tentou permanecer anônima, mas Jesus a chamou. Jesus queria saber quem tinha tocado nele. E quando ela se prostra diante de Jesus, ele fala: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre desse mal. Na tradução que eu li primeiro, aqui diz: o seu sofrimento acabou. Qual que eu li? Deixa eu ver. NVT. A NVT fala que esse mal acabou, o sofrimento acabou da sua vida. Gente, imagine a gente ouvindo isso de Jesus, e Jesus está aqui nessa noite falando para nós: o sofrimento acabou. Basta nós tocarmos nele com fé. Basta nós se aproximarmos dele. Jesus, ele faz algo mais profundo ainda do que aquela mulher queria. Aquela mulher queria se livrar daquele sofrimento. Aquela mulher, ela queria se livrar daquele sangramento que já estava na vida dela há 12 anos. Mas Jesus, o nosso Deus, ele faz infinitamente mais. Ele vai além do que nós pedimos, ele vai além do que nós pensamos. Ele não apenas cura aquela mulher, ele restaura a identidade dela. Ele chega para ela e fala assim: filha, depois de 12 anos de exclusão, depois de 12 anos vivendo dessa forma, Jesus resgata, traz aquela mulher de volta, Jesus a reintegra na sociedade. Ele fala para ela: filha, a tua fé te salvou. Ela não foi só curada, ela foi salva. Então Jesus, ele vai muito além, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos conhecer esse Jesus que faz isso. Queridos, muitas vezes nós vivemos aquém daquilo que Jesus tem para nós, porque nós não o conhecemos, porque nós não nos aproximamos dele, porque nós não nos achegamos até ele, e nós vivemos aquém
do que Ele tem para nós. A Josi estava falando aqui no início, Jesus, Ele tem plenitude em todas as áreas da nossa vida. Ele tem plenitude espiritual, no nosso corpo físico, financeiramente. Ele tem plenitude em todas as áreas. Então Jesus, Ele quer que eu e você tenhamos uma fé que nos faz romper as barreiras. Naquela época, aquela mulher precisou enfrentar uma barreira que foi a multidão. Existia uma multidão que estava separando a Jesus e aquela mulher. Mas ela decidiu enfrentar. Ela enfrentou a multidão, ela enfrentou a vergonha, ela enfrentou as leis sociais, ela enfrentou. Por quê? Porque a fé dela foi maior. A fé daquela mulher mudou a vida dela. Queridos, quando eu e você, nós temos uma vida de fé, muda tudo. Por isso que nós temos um culto toda terça-feira, o culto da fé. O culto da fé. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Nós precisamos ser conhecidos como homens e mulheres de fé, pela fé que nós temos. Uma fé que não nos faz desanimar na primeira barreira que se levanta diante de nós, porque as barreiras vão se levantar. Vão se levantar. E nós vamos exercitar a nossa fé. E nós vamos fazer como essa mulher que enfrentou a multidão. Eu não sei qual é a multidão que está te impedindo de chegar até o teu milagre. Mas nós precisamos fazer como aquela mulher, enfrentar. Enfrentar. Sabe por quê? Porque Jesus nos vê. Jesus vê quem sofre no silêncio. Jesus vê quando a gente está lá no nosso quarto, ajoelhado, chorando, apresentando a situação diante dele. Ele vê. Às vezes a gente acha que ninguém está vendo. Mas Jesus, Ele está nos vendo. Jesus, Ele vê, Ele sente, Ele percebe o seu toque. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Eu não estou, no meu momento lá de oração, no meu momento com Deus, no meu devocional, no momento que eu estou orando, querido, Jesus está vendo você. Ele está percebendo que você está tocando nele. Então, nós precisamos entender isso. Queridos, a fé ativa o poder de Deus. Por isso que nós precisamos ter fé. E existem os níveis de fé, mas a Bíblia fala que se eu tiver do tamanho de um grão de mostarda, eu já vou conseguir fazer que um monte mude de lugar. Imagina. Fazer com que aquele monte seja transportado de um lugar para o outro. Então a fé, ela ativa, ela libera o poder de Deus. Mas algo interessante. A fé faz com que eu e você venhamos agir. Aquela mulher agiu. Ela não ficou lá no cantinho dela, só falando que tinha fé, que tinha fé, que tinha fé, que tinha fé. Ela começou a produzir na mente dela que se ela apenas tocasse, ela seria curada. Mas ela saiu do lugar que ela... O teu sofrimento acabou. Então, Jesus, Ele mudou a vida daquela mulher. Ele não curou só o corpo. Ele não quer nos curar só o corpo. Ele quer nos dar plenitude, como eu disse. Ele quer que haja uma restauração completa. E o que é restaurar? Não é consertar. Restaurar é trazer da forma original. É como nós fomos criados. Assim é uma restauração. E é isso que Ele fez com aquela mulher. Ele restaurou dignidade, identidade. Ele deu paz.
A vida daquela mulher mudou completamente a partir daquele toque que ela deu no vestido de Jesus. Amém, queridos? Muitas pessoas hoje vivem como essa mulher. Muitas pessoas que talvez você conheça, ou da nossa própria família, vivem como essa mulher, anos de